Galaxy S10 Lite foi um aparelho que não deu uma boa impressão assim que eu conheci. Ele chegou muito caro, cortando mais função do que adicionando e, no geral, meio perdido na segmentação da Samsung. O fato dele competir diretamente com o meu querido S10e pode ter me influenciado um pouco, mas agora, depois de 2 meses com ele por perto, ou conhecendo melhor, com preço um pouco mais barato, eu devo dizer que eu passei a gostar um pouco mais. Será que o S10 Lite vale a pena então? Para quem? Para que preço? É o que a gente vai discutir no vídeo de hoje, e se você gostar dele, tem links aqui na descrição para tudo que eu falar. Comprando por lá, você ainda ajuda o canal a trazer mais e mais conteúdo para você, então dê uma olhada aqui embaixo. Para começar, o Galaxy S10 Lite tem bastante cara de test drive, um aparelho para testar as águas, antes da Samsung mergulhar mesmo numa estratégia um pouco mais agressiva, tanto em preço quanto em desenvolvimento. Pensando em preço, ele chegou num valor um pouco mais baixo que o praticado pelo S10e lá no lançamento. Só que a diferença de praticamente 1 ano nas datas de chegada desses aparelhos fez com que o pequenininho budget do ano passado ainda estivesse mais barato. Só que agora essa situação mudou e você encontra o S10 Lite num preço efetivamente igual ou menor do que o S10e, algo que até impressiona, considerando tudo o que aconteceu nesses últimos 2 meses. Mas aqui que entra a estratégia nova, que na verdade não é tão nova assim. Ano passado, a Samsung teve que reinventar a linha A para segurar a onda dos importados chineses, e para isso eles cortaram várias características e alguns luxos, por assim dizer, deixando só o essencial. E olhando para o resultado, nós vemos como isso deu certo, já que alguns relatos colocam o A10 e o A50 como os Androids mais vendidos do ano, posição que costumava ser da linha S, mas que andava sendo ameaçada pela Huawei. Agora, então, chegou a vez da gente testar isso tudo nos seus topos de linha, e daí nasce o S10 Lite. O primeiro dos cortes já foi logo na construção. Cortaram certificação IP68 e substituíram o vidro pelo Glasstec, presente em praticamente toda a linha A. Esse é basicamente um plástico reflexível que tenta combinar o brilho do vidro, que dá aquele ar mais premium ao aparelho, com um material mais barato de produzir. No geral, esse não é um corte absurdo, mas o plástico requer alguns cuidados diferentes do vidro. Primeiro, que se ele cair do jeito certo, vai estilhaçar da mesma forma. Além disso, o plástico é mais suscetível a riscos, então se você não tomar cuidado, até arrastar ele em qualquer superfície rugosa pode gerar danos. Então é bom você evitar ao máximo colocar no bolso junto com uma chave. Você vai precisar de uma capinha, da mesma forma que vai precisar se ele fosse de vidro. Então até por isso eu não vejo como um grande ponto negativo. Outros detalhes do corpo são a falta de uma entrada para fone de ouvido, acompanhada, infelizmente, de um alto-falante mono bem fraquinho. Eu às vezes gosto de escutar um podcast pelo falante do próprio celular, e a linha S sempre foi muito bom nesse quesito. É inaceitável você ter um S Lite que vai ser com essa qualidade de linha A. Ele vem com um fone de ouvido também, com conexão USB-C, mas é de qualidade ok, não é o intra-auricular da AKG que a gente vê de novo na linha S, então mais um modo de economizar por aqui. A liberação da tela é feita com digitais direto na tela, com leitor óptico mesmo, não com ultrassônico, mas esse tipo aí já amadureceu a um ponto onde velocidade e precisão estão bem aceitáveis. Na qualidade da tela também houveram algumas economias. O painel é Super AMOLED, mas não é o Dynamic AMOLED, que é utilizado na primeira iteração da linha S10, o que significa que o Lite fica uma geração atrás nesse quesito. E mais uma vez, mais próximo da linha A. O painel novo apresenta um contraste um pouco melhor e redução na emissão de luz azul, que além de benefícios para a visão, também torna os presets de cor menos saturados que a geração anterior. Mas se é para ser bem sincero, mesmo a gente que tem os dois celulares na mão, a gente precisa colocar eles um do lado do outro para perceber as melhorias. Então, não deve ser algo que vai afetar tanto assim o seu dia a dia, até porque se for para copiar algo da linha A, a tela é a melhor opção. Além disso, a resolução 2K, bastante comum em aparelhos da linha S, não é suportada por aqui. A gente viu algo parecido no S10e, que também chega só ao Full HD, mas como o display aqui é enorme, de 6.7 polegadas, um dos maiores aparelhos da Samsung, você consegue ver alguns pontos onde isso pode atrapalhar. Não dá para ver os pixels individuais, mas os tracejados das fontes não são tão suaves, por exemplo, então acaba ficando um pouquinho para trás. Por outro lado, eu pessoalmente prefiro deixar a resolução mais baixa, mesmo quando o celular aguenta ir até o 2K, justamente para economizar energia. Então, se você for como eu, provavelmente essa limitação não é um ponto negativo. E claro, se você vai botar uma capinha, também a traseira não vai importar tanto. Quem sabe a Samsung tenha um ponto aí em fazer as suas reduções. Eu não concordo, mas ela pode ter um ponto.
Falando em bateria, tá aí algo que melhorou bastante desde o S10 lá de 2019. Agora, a carga total é de 4.500 mAh, contra 3.400 no modelo básico e 4.100 no S10 Plus. Essa é provavelmente a característica que mais se modernizou desde então e reflete como os valores que são aceitáveis para um aparelho topo de linha podem mudar em pouco tempo. Claro que os aparelhos premium da Samsung nunca foram conhecidos por ter uma boa capacidade, seja porque o consumo é alto ou a quantidade de carga é baixa comparado com outros modelos, ou por motivos mais explosivos. E até hoje essa questão não tá tão bem acertada, mas o S10 Lite anda num caminho diferente, que coloca a autonomia do aparelho em primeiro plano. Na hora de enchê-la, o carregador de 45 watts mostra pro que veio e consegue carregar 50% de forma extremamente rápida, precisando só de um pouco mais de tempo para chegar nos 100%. No entanto, o S10 Lite só faz o básico, nada de carregamento sem fio e muito menos o carregamento reverso, que são duas funcionalidades presentes no S10e e em topos de linha, coisa que ele não é. Em questão de memórias, o S10 Lite é comercializado por aqui na versão de 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM. São valores dentro do padrão para os aparelhos hoje em dia e é basicamente igual ao S10e. Tivemos, sem querer, um upgrade de hardware aqui na versão brasileira quando comparamos com os aparelhos S10 de 2019. Isso porque a versão brasileira vinha com Exynos 9820, enquanto o S10 Lite vem com o Snapdragon 855. Esse Exynos até que estava bem ok para a época, pelo menos quando olhamos para a performance ruim do chip utilizado no S20, perto do que o melhor Snapdragon de hoje consegue lá fora, mas de novo, ainda assim, o 855 ganha em desempenho e em tempo de bateria, gerando uma discrepância maior ainda entre o Lite e o S10. O aparelho mais econômico é mais potente que o mais topo de linha, pelo menos aqui no Brasil. Só que na hora de rodar mesmo, assim, pegar tudo e botar para funcionar, você não vê muitas limitações. Mesmo esse sendo um chip do ano passado, eu não vi nenhum aplicativo que teve alguma dificuldade de rodar por aqui. Nos joguinhos você consegue ainda ir para a qualidade máxima em quase todos, e suporta também os jogos mais chatos, como Fortnite, que finalmente chegou na Play Store. Você então roda os mesmos aplicativos, mas os abre mais rapidamente, e eles consomem menos energia. No geral, eu vejo isso como uma grande vantagem para o aparelho mais novo. Em fotografia, também recebemos um pequeno upgrade, aqui as aspas, por conta dessa diferença de chip. O S10 Lite traz um conjunto triplo na traseira, onde a principal tem 48 megapixels, a ultrawide 12 e a terceira é uma macro de 5 megapixels, além da frontal de 32. O Lite então entrou na onda de câmeras com muito megapixels, de intermediário, mas isso não significa necessariamente que as fotos estão melhores do que o S10, que ainda estava no esquema de 12 para principal, 12 para ultrawide, 12 também para câmera de zoom. No geral, o conjunto mais antigo vai levar a melhor, principalmente em fotos naqueles ambientes mais difíceis, como em momentos de pouca luz e com a câmera ultra-wide. Mas o Lite tem uma câmera a mais e você pode, sei lá, dar como vantagem ter essa variedade, caso a diferença na qualidade não te incomode. Fora isso, o S10 Lite tem aquela mesma super saturação de Samsung, que tem ficado um pouco mais maneirada, mas ainda está longe de uma foto realista, principalmente com o HDR ligado. Essa função faz um bom trabalho e dificilmente você terá uma foto com o branco estourado se ela estiver ligada. Na câmera ultra-wide você tem uma distorção um pouco maior do que eu esperava nos cantos da tela, por conta do efeito da lente, que não foi corrigida por software, mas também não chega a distorcer a ponto que prejudique o resultado final. Você só terá dificuldade de usá-la à noite, o que não é nenhuma novidade para esse tipo de lente. Para esses momentos, você pode tentar utilizar o modo noturno, que está disponível para as duas lentes. Ela não faz milagre, a foto fica com chiado razoável, coisa que o S10 normal ia super melhor, mas já ajuda a iluminar bem as cenas. Só vale comentar que esse daqui é um modo noturno antigo, então não é possível controlar o tempo de exposição igual nos aparelhos mais novos. Quem sabe no futuro a gente tem uma atualização para ela ficar um pouco melhor, mas who knows? Ninguém sabe. Por desfoque, faltou aqui uma câmera auxiliar própria, mas ainda assim você consegue usar o efeito em qualquer objeto, já que ele passa a utilizar a ultra-wide como auxiliar. Foi uma ideia legal e no geral funciona, mas eu senti que ele costuma errar o recorte em alguns pontos mais chatos, com mais frequência do que um aparelho que tem a lente de profundidade comum. Você pode também gravar com desfoque, e como ele tem um chip mais potente, o vídeo fica melhor do que em alguns intermediários que também tentam fazer essa função. Infelizmente, em ambos os modos você perde um pouco das capacidades das funções inteligentes, como HDR, então vai ser necessário tomar um pouco mais de cuidado com luzes fortes ou ambientes com baixa luz.
Em gravações normais, o S10 Lite tem suporte ao 4K a 60 frames por segundo e acesso à super estabilização. Como resumo geral, tanto para as gravações quanto para as fotos, a qualidade das câmeras do S10 Lite fica num nível de intermediário Plus. Ele fica justamente um pouco para trás da linha S10e, S10 e S10 Plus também. Para fechar, ele vem com o Android 10 e com a One UI 2.0, que já foi atualizada para 2.1 em outros aparelhos e que deve chegar em breve por aqui. Não existem muitos recursos faltando e, no geral, a Samsung conseguiu otimizar bastante a interface nas últimas versões. Os atalhos Edge agora estão presentes em grande parte dos Galaxies e ele já tem a opção de sincronizar com o Windows, que é uma funcionalidade que promete ser bem útil depois de amadurecer mais um pouco. Para concluir, então, o S10 Lite pode chegar a preços bem interessantes e ser uma opção até melhor que o próprio S10, dependendo das suas prioridades. Ele tem uma bateria melhor, mais desempenho, cortes na construção que não afetam quase quem usa uma capinha e até em fotografia ele fica próximo o suficiente do irmão mais velho para começar a valer a pena. Ainda assim, hoje, ele se posiciona mais como um aparelho da linha A, mais potente, do que um econômico da linha S. Se essa descaracterização será um problema para a Samsung ou um sucesso que ela tanto precisava, nós ainda não sabemos, mas dê uma olhada no S10 Lite se você é uma pessoa que busca custo-benefício, bateria e desempenho no aparelho em detrimento de câmeras e acabamento. Então é isso, lembre-se dos links na descrição, dá like se você gostou ou não gostou do vídeo. Se não gostou, aliás, dê dislike, deixe seu comentário que eu quero saber a sua opinião e, claro, não se esquece de se inscrever por aqui porque tem vídeo novo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais!